Me levaram a uma parte no inferno onde as almas não podem ir. Fomos a um lugar tenebroso onde não tinha alma nenhuma. Só havia anjos aprisionados sendo atormentados pela própria atmosfera daquele lugar. Gabriel me disse que esses anjos haviam cometido grandes pecados quando eles estavam na terra. Eles se materializaram em homens, e se deitaram com as mulheres da terra, as quais tiveram filhos desses anjos que eram aberrações da terra. Homens que atingiam 3 metros de altura e mais de 5 dedos nas mãos. Eram homens de natureza maligna. O propósito desses anjos era contaminar as sementes das mulheres para que Jesus não nascesse com o seu sangue puro, mas nascesse contaminado com o sangue desses anjos rebeldes, e herdasse a sua natureza ruim. Perguntei ao anjo Gabriel o porquê esses demônios estavam presos enquanto os outros estavam matando e destruindo lá na terra. Gabriel me respondeu que esses anjos foram os que contaminaram as sementes das mulheres. Os outros, por não cometerem esse pecado, ficaram livres, mas foram avisados de que se cometessem os mesmos pecados ficariam presos até o juízo final. Esses anjos foram os que se rebelaram junto com Lúcifer, e foram jogados na terra. Os seus lugares não se achou mais no céu. Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou a posse e a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Eles ficaram na terra, e vários demônios começaram a querer contaminar a semente da mulher para que não viesse aquele que venceria a Satanás. Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eu vi esses anjos presos em cadeias. Eles são terríveis. Perguntei ao anjo Gabriel o porquê eles não podiam ficar na parte do inferno junto com as almas. Gabriel me disse que aquela parte do inferno não conseguiria prender esses anjos, pois a força de menor gravidade são para as almas condenadas. Por isso que os demônios circulam naquela parte do inferno, pois naquela parte não tem poder sobre os demônios. Na parte onde esses anjos estavam, os poderes das trevas eram mais pesados. Qualquer demônio que se aproximasse daquela parte, ficaria preso nos tensos poderes das trevas até o dia do juízo final. Por essa questão, os demônios não se atrevem a se aproximar dali, pois a liberdade para eles é tudo que resta nesse pouco tempo. Ali só caberia aos anjos rebeldes, pois o próprio Deus deu ordem para que nenhum demônio se aproximasse daquela parte do inferno. Eu e o anjo Gabriel passamos em várias prisões desses anjos. Eles, quando me viam, pediam pela minha ajuda. Eu os ignorei. Um deles olhou para mim com um olhar de ódio e vingança. O outro tentava agarrar o anjo Gabriel e prender ele ali junto com eles, mas as correntes não deixavam eles chegarem perto de Gabriel. Gabriel disse: esses são principados, uma hierarquia de anjos comandantes que foram presos para não acabarem com a raça humana. Ai da terra quando esses principados forem soltos. Passamos em um lugar escuro. Vi um principado que há de ser o anticristo. Ele é um dos anjos que está preso nas prisões do abismo. Esse demônio era muito feroz e terrível. Estava esperando o tempo para ser liberto e se encarnar no útero de uma virgem. Essa virgem é uma moça jovem. Sua família é satanista. Toda a sua descendência veio de satanistas. Ela foi escolhida para ser mãe do filho de Satanás. O próprio Satanás se materializou em um homem e teve relações com essa jovem. No dia em que houve o maior ritual satânico de sangue de todos os tempos, na qual ritualizaram o útero da moça com sangue consagrado de crianças mortas, a sua barriga foi banhada com todo aquele sangue. Esse ritual era feito em um lugar secreto. Haviam legiões de demônios ao redor daquela menina que estava sendo consagrada. Depois daquela visão, o Senhor me mostrava que a madre daquela jovem se fechou. Ela se casou com um homem, mas nunca mais aquele útero foi fértil. Ficou uma maldição naquele útero. Nenhuma criança gerada com homem e mulher poderia nascer no mesmo lugar onde veio o filho de Satanás. Sua madre foi fechada. Aquela mãe passou a adorar aquela criança como seu Deus, e todos os satanistas também adoravam a criança. A criança ficava escondida do mundo em um lugar parecido com um deserto. Eu não sei dizer que lugar era aquele. Essa criança não podia ser revelada antes do tempo. A idade seria de 30 anos de idade. Até lá, essa criança ficaria em oculto até ela ser apresentada como o único que poderá colocar a paz no mundo. Essa criança que vi, ainda era um bebê e tinha uma natureza maligna. Não era uma criança comum. Aquele bebê era o filho da perdição.
Segundo a Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo a Tessalonicenses 2:8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse homem é o filho da perdição, nascerá para ser condenado ao lago de fogo. Ele nunca poderá ser salvo mesmo que quisesse, pois ele é um principado que encarnou no ventre de uma feiticeira. Esse homem não foi gerado com um homem e uma mulher. Se fosse assim, haveria salvação para ele. Mas esse principado já foi condenado desde a sua rebelião. Ele vai encarnar para ser o anticristo em pessoa. Essa semente que nascerá dessa mulher será uma gravidez sobrenatural. Ela engravidará de um principado, e outro principado encarnará dentro de seu ventre pela permissão de Deus. O anticristo imitará o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O cavaleiro branco não é o anticristo encarnado. O anticristo encarnado surgirá com o mesmo espírito. Em Apocalipse 13:1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Não há salvação para aquela criança que acabara de nascer. O seu destino já foi traçado antes dele nascer, pois esse bebê antes de nascer era um demônio que estava preso no inferno, tinha cometido um pecado terrível, está condenado ao lago de fogo no dia do julgamento. Esse demônio só estava seguindo a ordem de ser o anticristo. A sua pena de condenação já estava escrita desde a fundação do mundo. Esse príncipe é o braço direito de Lúcifer. Ele era o mais próximo de Satanás. No dia da rebelião nos céus, ele foi o primeiro dos anjos depois de Lúcifer a se rebelar e ir para o lado de Lúcifer. Isso fez com que Lúcifer o admirasse e o adotasse como filho, e ele adotasse Lúcifer como pai. Mas algo deu errado. Essa tríplice aliança foi rompida quando esse anjo príncipe foi encarcerado no abismo, e Lúcifer ficou livre na terra, tendo acesso em reinar no inferno e governar a terra. Esse príncipe tem o poder de persuadir pessoas com palavras malignas que entram na mente das pessoas, arrastando grande multidão a segui-lo. Vi preso um outro príncipe, a besta da terra, e era o braço esquerdo de Lúcifer. Lúcifer prometeu para esses dois príncipes que depois da rebelião, que um se assentaria no lado esquerdo e outro no lado direito quando ele ganhasse a guerra final. Esse príncipe tem o poder de operar sinais e maravilhas. Ele não irá encarnar, mas possuirá muitos satanistas para realizar toda a sua obra maligna. Em 1990,